Diz assim, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pois aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o grande leão e a serpente, porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Pai. Essa é a palavra de Deus nessa noite. Então, o tema dela é o esconderijo do Altíssimo. É no Espírito Santo. Esse é o tema. O esconderijo do Altíssimo é no Espírito Santo. Queridos, o que nós vemos aqui é que a Bíblia, ela foi escrita por homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E alguns creem que quem escreveu esse salmo foi Moisés. Salmo, e não é salmo, sempre são salmos. E salmos não tem capítulo. Salmos só tem versículo. Porque salmos são cânticos a Deus. E aqui nós cremos e vemos que provavelmente, se foi Moisés, escreveu aqui, crendo que Deus sempre o guardava no seu esconderijo. E sua vida, o fato é que se você está vivo, que se você está aqui com saúde, por mais lutas que você esteja enfrentando, você está no esconderijo do Altíssimo. O Senhor guarda você. O Senhor te esconde. Você sabe que as setas que vêm aqui, como ele diz assim, que existem setas que vêm ao meio-dia. Elas vêm ao meio-dia. Vem um terror também noturno. E tem seta que voa de dia, diz aqui no versículo 5, né? Tem peste que anda na escuridão, tem praga que destrói ao meio-dia. E você pode notar que os homens de Deus, eles oravam, eles tinham horários. Os apóstolos, eles tinham alguns horários determinados, que eles iam até o templo para fazer oração. Meio-dia era um horário que eles estavam. 9 horas da manhã era outro horário que eles estavam. 3 horas da tarde, a hora grande, a hora onde o Senhor Jesus foi sacrificado, verteu o seu sangue por nós. Então, os homens de Deus sempre buscavam a Deus, sempre se colocavam. Daniel sempre dobrava os seus joelhos 3 vezes ao dia, em direção ao templo, em direção a Jerusalém. Então, queridos, nós também temos que entender que nós temos que ter uma vida com Deus de oração. Não é só aqui na igreja, quando eu venho, mas também ter o meu tempo com Deus. E entender
que eu estou nesse esconderijo do Altíssimo. E a tua confiança te leva a esse esconderijo. Se você confia no Senhor, então você está no esconderijo dele. Você está guardado. Veja a história de Jó. Jó, a Bíblia diz que ele foi um homem íntegro e reto. Ele era um homem íntegro e reto, mas ele sofreu ataques, os ataques de Satanás. Satanás quer dizer, essa palavra quer dizer adversário. O adversário veio e a Bíblia diz que os filhos dos homens se apresentaram diante de Deus e também se apresentou ali diante de Deus Satanás. E Deus perguntou: da onde tu vens, Satanás? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Então, querido, sabe aonde que está o bicho? Ele está por aqui. Ele está pela terra, fazendo todo tipo de destruição. Quando vocês olham para um acidente, né? Nós estávamos lá no Ceará, e daí eu mudei o canal. Eu vi que um caminhão fez uma curva, estava carregado com uma pedra muito grande, aquelas pedras que cortam inteira, assim, um bloco. E o rapaz, não sei se dormiu, o que aconteceu, ele tombou e aquela pedra caiu em cima de um ônibus. E aí o ônibus pegou fogo, matou 22 pessoas. Foi horrível. Você acha que isso é uma praga? Isso é uma praga, isso é uma seta que voa, isso é o que está aqui na escuridão, esse terror noturno. Mas aquele que está debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Você descansa porque você está coberto com essas asas. Jesus, certa vez, chegou lá em Jerusalém e ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedreja aqueles que te veem. Como eu queria que vocês viessem como meus filhos, e como uma galinha eu juntaria vocês debaixo de minhas asas, para livrar vocês de toda iniquidade. Isso está em Lucas capítulo 13, verso 34. Queridos, como o Senhor Jesus quis ajuntar os filhos dele, mas eles desprezaram a Jesus, eles desprezaram o Salvador. Eu quero crer que você nessa noite ama Jesus. Quem ama o Senhor Jesus aqui? Então por isso é que por você amar o Senhor Jesus, é porque Ele também te amou primeiro. E se nós estamos aqui é porque Ele nos amou primeiro. Se Ele nos trouxe a esse lugar aqui, é porque Ele te amou primeiro, porque Ele te escolheu. A Bíblia diz que fostes Ele que nos escolheu primeiro. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que disse assim: esse aqui é meu servo, eu quero ele ganhando almas, servindo lá na igreja da aliança, não desistindo de ninguém, assim como nós lemos alguns versículos hoje, assim como Jesus falou lá em João capítulo 17, verso 12, coloca lá para mim, João capítulo 17, verso 12, acho que foi a pastora que falou esse versículo aqui no começo, que ele diz assim, que ele cuidou de todos aqueles que Deus colocou no caminho dele, e não se perdeu nenhum, a não ser o filho das trevas, ao qual já estava determinado que iria acontecer. Diz assim: enquanto eu estava com ele, eu os guardava no teu nome que me deste. Qual era o nome que Deus deu para Jesus? Jesus, que quer dizer salvação. Amém, queridos? Jesus quer dizer salvação. Então esse nome que Deus deu para Jesus era salvação. E ele diz assim: eu os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Isso aqui foi naquela época e foi para que se cumprisse a escritura. Mas hoje o Senhor quer que nenhum deles se percam. Amém, queridos? Se Judas foi usado pelo diabo, isso aí foi lá para trás, há 2000 anos atrás. Hoje o Senhor quer que todos se salvem e todos cheguem ao conhecimento da salvação. Amém, queridos? Foi para isso que o Senhor nos trouxe nesse lugar. O objetivo de nós estarmos aqui nesse lugar não é o ajuntamento de pessoas, não é para ouvir uma banda, não é para ficar aqui só levantando a mãozinha,
receber uma bênção e ir para casa e passar uma semana sem fazer nada para o Senhor. Não, o objetivo de nós estarmos aqui é estarmos não só no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, debaixo das asas do Senhor, mas é também levar esta mensagem de salvação àqueles que estão perdidos e gemendo lá nesse mundo. Amém, queridos? Esse é o objetivo seu de você estar aqui, de você levar uma palavra de ânimo àquele que está desesperado, de você levar uma palavra de acalento, uma palavra de alento àquele que acha que a vida foi má com ele, ele acha que a vida abandonou ele, que a vida só judiou dele, e talvez até agora a vida foi má com ele mesmo, até agora ele só sofreu, ele só comeu o resto, ele viveu só de resto, mas foi até agora, sabe por quê? Porque você chegou na vida dessa pessoa, você leva algo precioso no seu coração, querido, você leva um tesouro aí dentro de você, você leva algo que as pessoas queriam até comprar. Houve um homem chamado Simão, que ele viu quando Pedro fez milagres, quando Pedro passava, a sombra dele curava pessoas, sua sombra, você pode imaginar isso? A sombra de um homem, você passando, a pessoa está paralítica, daqui a pouco ela dá um pulo assim, levanta, por quê? Porque a sombra daquele homem curava as pessoas. Sabe o que é isso? Uma unção que estava sobre a vida de Pedro, e a unção é do Espírito Santo sobre a vida dele, e essa unção está aqui nessa noite, amém? Você recebe essa unção? Levante sua mão e diga assim: eu recebo a unção do Espírito Santo nessa noite. Sabe o que é isso? É essa unção que estava sobre Pedro, que aquele homem queria receber, mas ele queria receber, não sabia como. Ele dizia assim: eu quero te pagar, mas na ignorância dele, ele dizia assim: eu quero comprar isso, eu quero comprar esse poder sobre a minha vida. Sabe, hoje você tem esse poder de graça, é só você buscar. É só você se ajoelhar e dizer assim: Senhor, eu quero uma vida transformada, eu quero uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe o que vai te custar isso? É de graça no sentido de receber, porque isso vem pela graça do Senhor, mas vai te custar muito tempo de você se sacrificar no altar de Deus, vai te custar tempo de você orar. Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deus, eu não aceito levar uma vida miserável aqui, eu não aceito. Eu quero esse poder, não para que eu venha aparecer como aquele tal de Simão quis aparecer, mas eu quero esse poder para transformar vidas. Eu quero esse poder para quando eu orar por uma pessoa, ela ser curada, ela seja liberta na hora dos espíritos malignos. Quando eu colocar a minha mão sobre ela, ela vai receber também aquilo que eu tenho do Senhor, que é o poder de Deus. Amém, queridos? Quem quer receber esse poder aqui nessa noite? Você vai receber. Mas isso nos custa, por quê? Porque nós temos que nos esforçar. Aquele homem chamado Simão, ele diz assim: eu quero pagar. Pedro falou assim: não, o dinheiro que você tem seja para ti, você fique no seu laço de amargura e fel da sua alma. Ele falou isso. Sabe o que é isso? Pedro, na hora, mesmo sendo um homem de Deus, ele poderia ter dito assim: não, meu querido, não é assim, o poder de Deus não se compra. E aí até aquele homem chegou ali para Pedro e falou assim: ore por mim, para que essa maldição que o Senhor falou agora não caia sobre mim. A Bíblia não disse se Pedro orou por ele, mas eu até creio que sim, porque era um homem de Deus. Agora, queridos, entenda uma coisa: quando você está no esconderijo do Altíssimo, o Senhor tem essa bênção de nos guardar. Como é que eu entro nesse esconderijo? Como é que eu me coloco nesse esconderijo? Quando entrego a minha vida para o Senhor, quando eu aceito Ele como meu Salvador. Então, nesse momento, eu estou no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia diz, coloque ali Jó, capítulo 1, verso 10, na linguagem atualizada, revista e atualizada, coloca lá para nós. Diz assim, vamos lá? Jó capítulo 1, verso 10. Na revista e atualizada, essa?
Revista e atualizada. Isso. Acaso não o cercaste com a sebe? Deus está falando aqui. Na realidade, quem está falando aqui é o Satanás. É o Satanás. Sabia que o Satanás sabe da tua vida? Sabe muito mais do que você pensa? Sabe muito mais do que você pensa. Diz assim: acaso não o cercaste com a sebe? O que é uma sebe? É uma cerca. É uma cerca. Você está cercado. Você está no esconderijo do Altíssimo. Amém, queridos? E nem você sabia disso. Quando você entrega a sua vida a Deus, quando você é fiel a Deus, quando você não fica pecando, caindo em toda hora em pecados. Claro, queridos, você é justificado pelo sangue de Jesus, sabia? Você sabia disso, que você é justificado pelo sangue de Jesus? Até o momento que você praticava coisas horríveis, você se relacionou com, você que é homem, relacionou com várias mulheres. Cada mulher que você relacionou, você fez um pacto de sangue com ela, sabia disso? Cada mulher que você relacionou, você fez um pacto de sangue. Mulher, você que relacionou com vários homens também, cada homem que você relacionou, você fez um pacto de sangue com ele. E a Bíblia diz que você se tornou um com aquela pessoa. A tua alma está grudada àquela pessoa. Quando a pessoa faz sexo com um animal, a alma dela está grudada com o animal. Ela se torna como uma besta. Então, a sua vida, até aquele momento, enquanto você estava praticando sexo fora do seu casamento, com vários homens, com animais, sexo também, ou então relacionamentos homossexuais, cada vez que você relacionou com esse tipo de pessoa, a sua alma se tornou uma com ela. Todos aqueles espíritos malignos que estavam sobre aquela pessoa vieram sobre você. Talvez hoje você não saiba por que você não prospera, porque é que sua vida é uma vida de derrota. Sabe por quê? Que enquanto você não entregar sua vida verdadeiramente para Jesus, enquanto você não entregar sua vida para o Altíssimo, então você nunca estará no esconderijo do Altíssimo. Porque quando eu entrego a minha vida para Jesus, sem você ver, o sangue de Jesus vem sobre você e te protege, te justifica, te faz uma nova criatura. A partir daquele momento você é uma nova criatura para Deus. A Bíblia diz que, portanto, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque você é uma nova criatura para Deus. E o sangue de Jesus então vem e quebra todos aqueles pactos horríveis que você fez. Quebra, o sangue de Jesus, sem você ver, ele vem sobre a sua vida e ele quebra os pactos. E ele te coloca onde? No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Aquela sombra que Pedro passava era a sombra do Onipotente. Não era a sombra de Pedro, era a sombra do próprio Deus na vida de Pedro, amém, querido? Quando ele passava, as pessoas levantavam, elas eram curadas das suas chagas, os endemoniados, eles eram libertos, porque vinha a vida de Deus sobre aquela pessoa, amém, queridos? Sabe o que é isso? Isso é o que hoje nós temos acesso e muitas vezes não valorizamos. É a unção de Deus, é a proteção de Deus, é o esconderijo do Altíssimo sobre nós. E é isso, é essa sebe. A sebe é essa cerca. É uma cerca que você não vê, mas que coloca de novo para mim, por favor. Mas que o diabo vê. O diabo está vendo uma cerca. Ele chegou diante de Deus. Acaso não o cercaste com aquela cerca? A ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Quem recebe essa bênção aí nessa noite, diga: eu recebo, Senhor. Você está entendendo? Você tem que parar de reclamar, abençoado. Pare de reclamar da tua vida, das coisas que você acha que não dá certo. Deus te cercou com uma cerca. Deus te colocou no esconderijo do Altíssimo. Deus te protege a cada dia, você nem vê, e os livramentos estão acontecendo na sua vida.
Às vezes você passa lá, tem um carro tombado, tem uma carreta que pegou fogo, tem não sei o que e tal. Era para você estar ali naquele lugar, mas você, sem ver, o Senhor colocou uma cerca em você, e você atrasou, e você ficou reclamando com a sua mulher muitas vezes. Ah, por que você atrasa? Pois é, Deus fez ela atrasar, aquela abençoada lá. Muitas vezes você reclama. Também não é para atrasar toda hora, né? Dá um tempo, mas entender que Deus coloca uma cerca espiritual em nós. Nós estamos numa proteção espiritual que nós não vemos. Às vezes o pessoal para assaltar você na madrugada, os assalta outro e o Filho de Deus passa, erra o caminho. Nós estávamos lá no Ceará e a gente saía muito tarde de lá. E aí a gente tinha que andar com o GPS, porque não sabíamos andar naquela cidade. Então foi uma benção, né? A gente saía lá, daqui a pouco o GPS jogava nós no meio da favela lá, gente. E aí? E aí a bandidagem lá. E aí a pastora lá, oh Deus, nos livra aqui agora e tal, né? Mas o Senhor nos cerca com uma sebe. O Senhor nos cercou naquele lugar. E lá tem uma moral assim de muito assalto mesmo. A gente sabe disso. Porque é uma miséria naquele lugar, gente. É uma desproporção de sociedade, do ricaço lá, com aquelas casonas e a pobreza ali do lado. É uma desproporção total. No Brasil é isso, gente. Mas uma coisa o povo de Deus tem. O povo de Deus tem isso aqui, ó. Quando você é de Deus mesmo, o Senhor tem uma promessa sobre você que o diabo sabe. Está vendo? Isso aqui é uma promessa para a sua vida. Ele diz assim que o Senhor cerca Ele e a sua casa, a obra das suas mãos, o seu trabalho. Aquilo que você trabalha, o teu trabalho é santo ao Senhor, amém, querido? Não fique amaldiçoando aquele trabalho que Deus colocou na sua mão para fazer. E ele diz assim, abençoasse o trabalho das suas mãos e os seus bens, se é o seu carrinho hoje é velho, amém, amanhã Deus vai te dar um carro novo, abençoado. Não fica murmurando nem reclamando. E aí ele diz assim, multiplica os seus bens, né? Os seus bens e multiplica na terra. Aonde você está, aonde você põe a planta do seu pé, ali o Senhor te dá em posse. Amém, querido? Você declara, Deus, a partir de agora minha vida vai ser uma bênção. Agora eu entendi que eu estou cercado no esconderijo e não sabia. E a Bíblia ficava aberta lá na minha casa, eu nunca olhava isso. Eu nunca olhava toda essa riqueza aqui, que o Senhor falou que 1000 cai do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Por quê? Porque hoje eu entendo que eu sou cercado com a cerca de Deus. A cerca de Deus está na minha vida, eu nem sabia. E se hoje você ainda não entregou sua vida para Jesus, então hoje você vai ser cercado com essa cerca, com a proteção de Deus, com essa proteção aqui. Somente com os teus olhos você vai contemplar e ver a recompensa dos ímpios. Então o Senhor tem o melhor para nós. E eu quero ficar com esses versículos que dizem que o Senhor nos cerca, que o Senhor nos protege. Aquele está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Você vai descansar. Quero dizer que você não vai descansar tanto assim, porque você tem muito trabalho pela frente para ganhar muita alma para Jesus, né? O descanso aqui é o descanso dos problemas. Porque enquanto você está envolvido nas coisas de Deus, o Senhor é que cuida para resolver os teus problemas. Sabia disso? Você sabia disso ou não? Você sabia quando que Jesus dormia? Porque ele dormia muito pouco. Se você olhar na Bíblia, ele passava o dia curando os doentes, expulsando os demônios. Ele passava o dia trabalhando. Aí à noite ele ia orar. Já viram isso na Bíblia? Ele ia orar. Aí sabe quando que ele dormia? Ele dormia na tempestade. Já viram isso na Bíblia? Não? Ele dormia na tempestade, no barco. Ele entrava no barco e dormia. Aí os discípulos, Senhor, não se te dá que morramos? Diz assim, ô homem de pouca fé. Ele, sabe,
É a fé do bule, né? A fé do bule é o homem de pouca fé. Põe o café. Homem de pouca fé. Você é homem de pouca fé? Jesus falou, fé de bule, né? Põe a pouca fé, ou então na térmica. Homem de pouca fé. Queridos, o Senhor Jesus dormia na tempestade. Ele dormia quando estavam os problemas acontecendo. Sabe por quê? Porque o dia ele gastou fazendo a obra que o Pai mandou ele fazer. À noite ele estava lá buscando o Espírito Santo, sendo cheio de Deus. Por isso que eu falei para vocês no começo. Tem pessoa que não sabe adorar. Tem pessoa que na hora que ele fala assim, vamos adorar aqui a Deus, ele, em nome de Jesus, sai daqui, Satanás, e não sei o que e tal. Abençoado é para você adorar Jesus, você não tem intimidade com Ele. Tem que ter intimidade com o Pai. Tem que se jogar nesse rio, chorar ali. Ali é a hora de você dizer, Deus, me cobre com tuas asas, me batiza com teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio da tua glória. Eu quero ser como Pedro, Senhor. Quando passar, só a minha sombra venha curar as pessoas. A sombra do Altíssimo ande comigo. Amém, queridos? É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Ele quer te colocar no esconderijo do Altíssimo. E vai ser hoje. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Eu quero amar o que Tu amas. Quero estar onde Tu estás. E um coração igual ao Teu. E um coração igual ao Teu. Diga para Ele, eis-me aqui. Eis-me aqui. Disponível eu estou. Usa-me. Eu quero ser as Tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser, Senhor. Pai, amar o que Tu amas. Eu quero amar o que Tu amas. Eu quero estar onde Tu estás. E um coração igual ao Teu. Um coração igual ao Teu. Vamos levantar nossas mãos e dizer, eis-nos aqui. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor, eu quero
nosso prazer pelo pecado, Espírito Santo. Coloque o caráter de Jesus em nós. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Ó Deus, eu quero ser santo, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser Senhor. Ô Espírito Santo, levanta a paixão por Jesus em nossa nação. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Yeah, yeah. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, simples como Jesus, apenas como Jesus. Levante sua voz. Simples como Jesus. Eu quero ser, Senhor, simples, simples como Jesus, apenas como Jesus, simples como Jesus.